E nesse vídeo eu quero trazer para vocês algumas das minhas dicas marotas que eu sempre trago aqui para vocês, agora na parte de Elementor. E na hora que você escutar essas dicas, talvez você que é mais iniciante, vai falar, putz, eu não sabia que dava para fazer isso com o Elementor, ou, putz, é assim que resolve isso então? Então fica comigo que eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa nessa videoaula. A propósito, já deixa um likezinho, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, por favor, para dar aquela força pro canal, pra gente poder levar isso aqui para mais gente. Porque essa videoaula aqui, pode ser que você seja avançado no Elementor, mas pode ser que por mais que você seja avançado, você nunca parou para pensar no que daria para fazer com essas opções. Então presta atenção que talvez você possa aprender comigo alguma coisa que você não sabe, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero te ensinar é sobre Z-Index. Aí você fala, cara, o que é Z-Index? O Z-Index é o posicionamento entre camadas, é as posições de elementos em camadas. Aí você fala, cara, boiei, Dante, não entendi nada, o que é uma camada. Tá vendo essa foto aqui, ó? Na lateral aqui eu tenho a foto dessa moça de costas e o cara aqui tentando levantar o peso. Você pode ver que uma foto tá por cima da outra, né? Só que aqui eu tenho a imagem 1 e a imagem 2. E aí você fala, como é que eu coloco uma por cima da outra? Com o Z-Index. Vou dar um zoom aqui para você ver melhor. E olha só que interessante, se eu clicar na foto da moça aqui, e a gente for aqui no avançado, você vai ver que o Z-Index aqui, ó, vou até dar um zoom maior aqui para você enxergar melhor. Você vai ver aqui que o Z-Index está em 1. E aí se eu clicar na foto do rapaz aqui, o Z-Index está 2. Quer dizer então que ele está por cima dela. Então se eu pegar aqui o 2, ó, e jogar para baixo, ó, 1, 0, ele fica para baixo. Porque ela é 1. Então para ele ficar para baixo dela, ele tem que ser o 0. Então, obviamente que se ele for o 2 e ela 1, ele vai ficar por cima dela. Então o Z-Index é esse lance de você ter camadas e você sobrepor componentes entre eles. Ou seja, sobrepor uma foto com outra, né? Encavalar ali um por cima do outro. O Z-Index vai fazer isso. Então se você não sabia, o Z-Index serve para isso, para posicionar elementos quando você tem sobreposições. E talvez outra dúvida que possa estar pairando sobre a sua cabeça é, cara, a propósito que você fez aí essa sobreposição, como é que você conseguiu colocar uma imagem em cima da outra assim, né? Desse jeito. Você não tá usando margem, nem padding, nem nada ali, né? Que milagre é esse, né? É aí que mora a segunda dica. Posicionamento. Aqui no Elementor, na aba avançado mesmo, se você for lá para baixo vai ter posicionamento. E quando a gente configura essa área aqui, a gente pode trabalhar a posição. Tem a posição e tem também a largura. Então, o personalizar aqui, no caso, eu defini com 444, que é o tamanho que eu quero da imagem. Então, ó, eu vou arrastar ela para cá, ó, só para você ver. Poxa, Dante, o que você fez aí? A foto tá flutuando. Cara, quando eu mexo com posicionamento na opção absoluto, ó, no padrão, a foto cai para baixo aqui, ela fica dentro da coluna. Quando eu mudo isso para absoluto, eu posso mover essa foto aonde eu quiser na tela. Então, com isso, eu posso posicionar num lugar de forma mais orgânica. E aí, com isso, eu tenho alguns controles aqui que vão me fazer matematicamente mais preciso. Então, eu posso alinhar à direita, eu posso alinhar na base inferior, né? E aí eu posso regular, ó, mais para baixo, mais para cima, né? Mais para esquerda, que é o caso que estava antes, né? Lembra que ele estava mais assim, ó, meio sobreposto, né? Ele estava desse jeitinho assim. Então você configura desse jeito. E aí você fala, pô, mas e esse efeitinho aí, né? Que ele dá uma descidinha? Isso aí já é um efeito de animação, que também dá para ser feito com o Elementor aqui. Não vou te mostrar isso agora. Mas presta muita atenção nisso. Clicando no objeto, eu posso vir na aba posicionamento e definir o tamanho dele como padrão, largura total, em linha. O em linha, ele vai fazer o objeto ficar do tamanho que ele é real mesmo ali na tela. Quer ver? Ó, vou colocar em linha alto aqui, ó. Você pode ver que a imagem deu uma diminuidinha aqui, porque essa imagem realmente ela é desse tamanho, né? No caso que eu estava usando aqui personalizado, ele forçou ela para 444, ou seja, ele aumentou ela um pouco do que ela já era. Então, colocando em linha, ela fica do tamanho original dela. E colocando, né, no posicionamento absoluto ou fixo, você tem alguns efeitos. No absoluto é esse que eu te mostrei. Eu posso fazer com que ela se mova dentro da coluna aqui, né, respeitando os limites ali. E no fixo, se você colocar, vai mudar quase nada. Você vai poder arrastar onde você quiser, só que o único diferencial do fixo para o absoluto é que o fixo fica parado ali, ó. Ela não sai do lugar, ó. Tudo gira em torno dela, é como se ela estivesse fixa mesmo naquele ponto. Isso é muito legal para você fazer aqueles menuzinhos fixos, que você não quer que saia do lugar. Então, ou seja, você põe ele fixo, ele fica parado ali, tudo rola embaixo dele, em cima dele.
sacou? Então essa é uma dica muito interessante. Muita gente não sabe que o Elementor dá para fazer isso e fica lá batendo cabeça lá com alinhamento em margem negativo. Já vi cada coisa que os usuários fazem aqui para poder posicionar do jeito que eles imaginam que tem que ser, sem saber que tem esse controle muito mais facilitado. E a terceira dica é justamente a parte de efeitos de movimento. Como você pode ver, a gente tem as duas imagens ali, ó. Cliquei na moça aqui. E vertical screw está habilitado. Se eu desligar esse negocinho, você vê que some tudo, né? Habilitei, apareceu um monte de coisa. Aí aqui o vertical screw eu já configurei ele. Por quê? Eu coloquei aqui que a velocidade tem que ser 1.5 e tem que ter esse ajuste aqui de 0 a 100. Por quê? Quando eu começar a dar um screw aqui na vertical, ó, aí ela meio que segue eu com uma velocidade de 1.5. Se eu clicar na do moço aqui, nesse cara que está segurando o ferro aqui, a gente vai ver aqui o efeito que eu dei nele, ó, a mesma coisa, vertical, ó, eu aumentei a velocidade para 2, ou seja, ele se move mais rápido em relação a ela. E a gente cria esse efeito que parece que está mais devagar a de baixo e mais rápido a de cima, entendeu? E, cara, dá para fazer outras coisas aqui. Por exemplo, você pode mover na horizontal, conforme você dá o scroller, a imagem sai para a direita ou entra para a esquerda, ou fica mais transparente, ou fica mais embaçada, ou rotaciona. Posso fazer um rotate aqui, ó, e definir a velocidade. E olha que interessante, conforme eu dou o scroller, a imagem roda. E olha só, dependendo do que você tem na sua cabeça aí, dependendo do site que você está fazendo, um efeito desse, cara, cria um efeito de animação bacana para aquele elemento que você quer pôr na tela. Então fica a dica. Dá uma explorada nessas opções que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de dar uma fuçada aqui. Porque, cara, é muita coisa que dá para se fazer. Por exemplo, o blur aqui, ó, a imagem está embaçada, conforme eu vou dando screw, aí ela vai ficando mais nítida. Ou, quanto mais eu subo, mais embaçada ela fica. E aí você pode decidir se é o fade in, fade out. Ou seja, ó, tá nítida e aí conforme eu vou subindo, aí vai ficando embaçado. Cara, tem um monte de efeitos que dá para fazer com isso. Fora isso, a gente tem também os efeitos de entrada. O que é isso? Eu posso configurar aqui um fade in right, por exemplo. Ou seja, a imagem vem da direita devagarzinho aqui numa velocidade normal, né? E aqui você tem como fazer ela ficar mais lenta, mais rápida. Definir um atraso para ela, ou seja, depois de tantos segundos que aí sim ela vem e anima. Por quê? Por exemplo, eu posso fazer uma animação aqui com 500 de atraso e pegar a moça aqui e fazer uma outra animação direta com ela. Ou seja, ela vai começar primeiro, por exemplo, um fade in up aqui, ó. Ela sobe e aí depois esse cara vem e aparece. Vamos fazer um teste? Olha lá, ela vai aparecer, depois de alguns segundos ele entra. Olha que interessante, né? Então ficou desse jeito aí. E uma outra dica que eu vou dar para você, aproveitando esse vídeo, é uma atualização que o Elementor fez nas partes de fonte. Agora a gente tem o traçado do texto, que é o contorno, né? Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, uma borda de 3 pixels e olha só, ele me dá um strokezinho aqui, uma borda em volta do meu texto. Cara, isso é fantástico, não tinha isso antes. Saiu agora nas versões aí 3.5, 3.5.1, se eu não me engano. Cara, isso aqui muito bacana, melhorou pra caramba a criatividade de quem quer usar esse tipo de coisa. Por que, Dante? Porque, olha só, eu pus a borda amarela, né? Talvez a cor branca ficou ruim, eu posso deixar essa cor transparente. E agora eu tenho esse efeito aqui, cara. Nossa. Pra fazer isso, antigamente tinha que fazer com CSS. Quem sabe do que eu tô falando deve estar imaginando aí qual que era a dor de cabeça, né? Ou fazer com imagem, pegar uma foto PNG, né? Com fundo transparente e fazer essa gambiarra aqui. Agora você faz isso sem muito estresse, bem rapidinho aqui. Você configura a cor e tal e põe a borda ali que você quiser. Muito mais bacana. E uma outra novidade que o Elementor trouxe, que não é muito legal na minha opinião, mas tem gente que gosta, foi o Screw Snap. O meu está desativado, eu vou ativar ele aqui para você ver e vou salvar. Você vai lá em Elementor Configurações, vem aqui em Experimentos e ativa ali o Scroller Snap que nem eu mostrei. Você vai ver que vai aparecer agora para você. Quando você estiver aqui no seu editor, vou dar um refresh aqui, ó. Depois que você dá um refresh aqui no seu editor, se você vier aqui nas configurações do Elementor, na aba avançado, vai aparecer aqui essa tirinha aqui, ó, Screw Snap. E se você habilitar ela, ele vai te dar algum setup aqui para você configurar. Por exemplo, posicionamento do snap no topo, no centro ou no final. Aqui você tem o Screw Padding, ou seja, o distanciamento desse scrolling. E o Screw Stop, ou seja, normal ou sempre. Então, vou deixar normal aqui desse jeito, só para você entender o que isso aqui faz. Vou dar um salvar aqui e vou visualizar a minha página. Imagina só que o seu site tem várias seções, certo? Então, o Screw Snap vai fazer com que cada seção ela fique grudada, baseada num toque do screw do mouse. Então, se eu der um screw para baixo, ele vai fixar logo para mim já essa seção.
impedindo que o meu mouse corra livremente. Então, um toquinho, ele já enquadra certinho a seção de baixo. Esse efeito é ideal para você colocar quando você tem sessões com conteúdos bem específicos, você não quer que a pessoa saia dali de qualquer jeito, ou seja, passar batido. Você tem que forçar ela a ficar ali e assistir até ela dar uma engasgadinha e pular para a próxima sessão. Então, é legal. Eu não gostei muito porque eu acho que engessa um pouco a navegação, dependendo do que você quer fazer. Esse Snap faz isso, ó. Eu posso tentar puxar um pouquinho, ó, ele volta. Ele não deixa eu passar para a próxima enquanto eu não empurrar totalmente ela, entendeu? É muito legal, mas ao mesmo tempo que engessa um pouco a navegação. Mas para determinados casos de site, vale muito a pena usar, porque dá uma outra experiência na navegação, tá? Então não use isso aí de qualquer jeito, use com sabedoria naqueles projetos que você acha que cabe esse efeito, beleza? Galera, essas aqui eram as minhas dicas. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo, deixa uma sugestão para eu trazer para o próximo vídeo, quem sabe? E deixa um like no vídeo, obviamente, e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, me segue lá no Instagram, no TikTok e não deixa de compartilhar esse vídeo com mais gente para ajudar o canal a crescer, beleza? Fico por aqui, até a próxima!